É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Veja isso. Ora, se não é aquilo que a gente tanto fala por aqui que muitos de vocês querem colocar como teoria da conspiração, mas que tá aí, ó, em formato de caso, pode dar um Google. De certa forma, eu fico até feliz que esse caso tenha voltado à tona agora, né, que nós sabemos que é só a ponta do iceberg do que acontece lá em cima. O vídeo de hoje tá bem leve, tá apenas um escândalo envolvendo os grandes nomes mundiais, envolvendo muito dinheiro, crianças no meio também e rituais satânicos. Senta aí que hoje tem vídeo. Se por acaso você não sabe nada desse caso, eu vou te fazer um resumo aqui, mas sempre dá pra você pesquisar um pouco mais a fundo a respeito disso. Mas, basicamente, um homem, gente como a gente, professor de matemática, gente. Olha que coisa, né? Gente comum que ficou bilionário do dia pra noite e ascendeu lá pro topo da pirâmide. Sorte a dele, hein, de um professor de matemática se tornar um dos grandes bilionários mundiais. Será que ele é tão inteligente assim? Será que ele é mais inteligente que o seu professor de matemática? Deve ser isso. Acontece que bilionário anda com bilionário, então ele sempre esteve com os grandes nomes, né? Parece que é como se fosse um círculo fechadinho que fica lá no topo. A gente não sabe muita coisa, né? E de vez em quando sai um escândalo ou outro. E o primeiro desse cara foi com uma menina de 14 anos. Os pais dessa menina denunciaram ele, falando que ele tinha, né, abusado da menina. Acontece que bilionário é sempre bilionário. Aquilo acabou não indo tão pra frente. Até foi ele acusado, em pouco tempo já tava solto, enfim. Pelo que eu andei pesquisando, parece que depois de um tempo ele se envolveu com algo um pouco maior. Agora só eram 36 crianças, mesma coisa. Foi ele acusado, ficou um tempinho preso, depois solto de novo. A mídia abafou que é uma maravilha, até que veio o grande escândalo, o maior de todos, dessa vez não envolvi só ele. Quando o FBI começou a cavar aquela situação ali pra descobrir mais coisa, foi descoberto muito mais que o que deveria. Acontece que esse bilionário, como outros grandes bilionários, eles se encontram em ilhas. Inclusive ele tinha essa ilha, tinha esse jato particular. Os grandes desse mundo, os maiores nomes mesmo, eu não tô falando desse povo aqui do Brasil, esse povo que tem um nome menor, eu tô falando assim, os maiores nomes do mundo reunidos, sabe? É uma lista de gente. O que eles faziam, levavam crianças, e daí você já pode imaginar o que aconteceria, e um pouco depois começou a vazar umas coisas a respeito de cultos satânicos até. Amanda do céu, isso é fanfic. Está falando fanfic de novo? Tudo que você fala é fanfic? Não, meu amigo, vai dar um Google, isso rolou mesmo, esse cara foi preso. Qual foi o desfecho dessa situação, né? Chegou esse escândalo pro povão, que somos nós. O que aconteceu com essa lista? O que aconteceu com esse cara? Gente, o cara foi colocado todo em uma cela especial, né? Meio reservado, uma coisa meio única ali pra ele, bilionário. Um pouco depois saiu a notícia, não é que ele tirou a vida. E ficou por isso mesmo. Acontece que recentemente estão trazendo alguns nomes dessa lista à tona, lista que a justiça não quis divulgar. E pasme, são os grandes poderosos mundiais, aquele grupo em que o dinheiro do mundo está na mão deles, o maior grupo. Grandes príncipes de outros países, celebridades imensas. É basicamente isso a lista. Isso é um caso, todo mundo ficou coisa demais pra minha cabeça. Já que a lista não foi integralmente divulgada, eu vou trazer aqui a minha própria lista de verdades difíceis demais pra se engolir, que as pessoas preferem cuspir pra fora. A primeira delas a respeito do filme Som da Liberdade. A gente consegue entender por que o filme foi tão boicotado. A gente assiste e falava, uau, que assunto necessário, nem sabia que isso acontecia, mas agora a gente entende. Acontece que é uma prática real, verdadeira. É claro que não é uma prática só dos grandes e poderosos, mas são eles que podem fazer esse festival com ilhas, jatos e tudo que não presta. Segundo ponto, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Eu vou te contar uma coisa, ninguém chega no topo se não tiver nada a oferecer. Ninguém chega no topo se não se curvar e se não tiver como contaminar as massas, o povão. E quando eu tô falando do topo, eu não tô falando da Melody, que disse que vai ser maior do que a Anitta, do que a Ariana Grande. Eu estou falando das grandes personalidades mundiais mesmo. Esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual tem tanta gente frustrada. Tem gente que tem talento, tem inteligência, mas não rompe naquilo e fala, ué, será que eu sou burro? Será que eu sou incapaz? Nossa, fulana de tal é uma adolescente, tá indo tão longe. Só chega no topo, só tem influência mundial. Quem se curva a Satanás, ao Deus dessa era. É assim que a Bíblia cita ele, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existem rituais que acontece tudo que há de mais sujo, tudo que há de mais asqueroso, e eu nem posso falar muito aqui, mas o conhecimento liberta, e tem algumas pessoas que conseguem sair disso e com suas limitações conseguem trazer à tona o que acontece por trás dos bastidores. É daí que a gente consegue ter esses relatos de satanistas, e é muito pesado, gente. Só quem já leu, só quem já foi atrás sabe do que eu tô falando. Os grandes nomes mundiais já se curvaram ao Deus dessa era, e é daí que eles recebem tanto poder, tanta glória. Satanás não vai entregar glória pra ninguém que não for embaixador dele aqui nessa terra. Não entrega glória, não entrega influência, não entrega nome pra ninguém que não possa devolvê-lo algo em troca. Fico muito feliz de poder estar trazendo esse caso aqui. Eu te recomendo que você vá mais a fundo, pesquise mais um pouco, mas levando em consideração alguns fatos. Eu, você, nós somos povão. Foi o que saiu à tona. Os envolvidos são bilionários,
funcionários, tudo que foi possível ser feito para que fosse abafado foi feito, tanto que o principal nome está desaparecido. O que nos contam é que não aguentou a pressão e tirou a vida, mas eu não duvido nada que ele está desfilando por aí com a cirurgia plástica no rosto, um corte de cabelo diferente. Então entenda que o que veio à tona está muito limitado aos nossos olhos, mas para bom entendedor, um pouquinho basta. Se vocês soubessem o que acontece no oculto, estariam todos com a cara no pó, clamando: Jesus, volte, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoa, me lava com teu sangue. E para finalizar, se você, mesmo com fato, se faz de incrédulo, vá para dentro do seu quarto, feche a porta, se ajoelhe diante de Deus e fala: Senhor, não sei se você existe, mas se você existe, me mostra. Não me deixe ficar na ignorância. E aí sim, Senhor, eu vou poder tomar a minha decisão. Faz uma oração assim, vai, faz e me conta. Faça isso, eu tenho a certeza que será uma experiência transformadora na sua vida. Meus irmãos, ela é Amanda Micaeli. Eu vou deixar a rede social dela aqui na descrição para quem quiser acompanhá-la. Sobre o que ela mencionou do caso Epstein, a gente chega na triste conclusão que o mundo caminha a passos largos para a perdição. Muito mais do que nós imaginamos. E olha que essas notícias, como bem disse a Amanda, é só ali a pontinha do iceberg. Ou seja, que existem coisas muito piores do que o que a gente está vendo que está sendo noticiado. A Bíblia, ela até diz, em Apocalipse 21:12, eu quero trazer essa mensagem para vocês. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Aqueles que andam na injustiça, eles só vão caminhar mais e mais para a injustiça, para a maldade. E a Bíblia também diz, quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, olha aí, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. A mensagem ela é muito forte, nós devemos obviamente guardar no nosso coração e principalmente praticar nas nossas vidas. A gente sabe que aquele que vive na injustiça, que não tem temor de Deus, ele não vai mudar só porque o caso saiu na mídia. Muito pelo contrário, existem pessoas que elas têm até o orgulho de dizer que não tem do que se arrepender, principalmente, como no caso do Epstein, a vida de injustiça e iniquidade gera lucro, gera fama, gera aquilo que alimenta o ego humano. Mas aquele que busca andar na justiça, que tem temor de Deus, ele vive caminhando na luz, se humilhando diante de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, buscando melhorar como pessoa, se espelhando sempre em Jesus, que é a luz do mundo, de um mundo que se encontra tão perdido, tão escuro e tão tenebroso. A gente sabe, para encerrar aqui o vídeo, que a gente não pode mudar o mundo, mas quando a gente encontra Jesus e anda na luz, nós nos transformamos em um ponto de luz que ilumina aqueles que estão ao nosso redor e que assim nós sejamos a cada dia mais e mais. Meus irmãos, acompanhe a Amanda Micaeli nas redes sociais. Se você gostou, curta, deixa aqui a sua opinião. Vamos espalhar as boas novas. Eu sou o Tony de Barros. Se você gosta de conteúdo assim, me acompanhe aqui nesta rede social. E como eu sempre digo, aqueça o seu coração com as boas novas. Forte abraço, que Deus te abençoe.